Eu sou uma das pessoas que tem uma relação tóxica com Hunter x Hunter e seus hiatos intermináveis. Faz uns 15 anos mais ou menos que eu acompanho o mangá e o anime, a adaptação de 2011 mais exatamente, e eu nunca assistia de 1999. Eu acho ela super estética, eu acho ela muito bonita, mas uma vez me disseram que tinha algumas coisas filler no meio e eu tenho um leve trauma de filler, então eu passei bem longe dessa adaptação por muitos anos. Eu nunca assisti ela. Eu gosto muito da abertura de Yorkshin nessa adaptação, eu acho belíssima, tá? A música também eu acho linda. Eu amo a obra como um todo, eu li ela quando eu era criança e depois de adulta eu reli essa obra. E o amor que eu tenho por Hunter x Hunter, ele nunca mudou, ele só evoluiu. Eu começo a ver as coisas, as nuances da história ainda melhor. E eu acho que vai ser uma das minhas obras favoritas para a eternidade. Eu acho que eu vou morrer amando ela. E mesmo que essa obra nunca tenha um final, eu ainda vou amar ela por tudo que já existiu dela. Mas eu tô aqui pra falar exatamente do meu arco favorito dessa obra maravilhosa, que é York Shin, ou York New City. Não sei, eu chamo de York Shin desde sempre, então eu vou chamar de York Shin. E sim, não é Chimera Ants, e eu também amo Chimera Ants, mas se existisse uma pessoa hipotética com uma arma na minha cabeça me falando pra escolher entre York Shin e Chimera Ants, eu escolheria York Shin. E se for pra justificar a minha escolha, é bem simples. É só porque o quarteto de protagonistas está junto. E eu amo a união deles. Eu amo quando os quatro estão juntos, cara. Eu amo quando uma obra traz a sinergia dos protagonistas sendo tão boa que eu desejo que eles estejam juntos fazendo qualquer coisa. É a mesma coisa que eu sinto quando eu leio One Piece, por exemplo. O grupo de protagonistas de Hunter x Hunter é tão espetacular que um arco consegue me ganhar só por eles estarem juntos, trabalhando juntos e fazendo coisas juntos. As diferenças deles são bem acentuadas, mas eu acho que é isso que torna a união deles tão boa. Tem o Gon, que é super doce, amável, inocente, mas não é um bocó. Ele é uma criança muito bem escrita. Ele teve uma criação singela e ele demonstra isso a todo momento. Ele é o elo que uniu todos eles lá no Exame Hunter e que une eles novamente nesse arco. O Killua chega para ser esse contraste interessante, ele tem uma criação completamente diferente da do Gon, e isso fica nítido durante toda a obra. Ele é um assassino genial com 12 anos, e isso torna ele muito pragmático para uma criança. Mas é isso que dá a beleza do personagem. E esse contraste interessante entre uma criança de 12 anos sendo um assassino e uma criança completamente normal é muito interessante. O Kurapika, ele é um personagem com uma dualidade interessante. Ele é meticuloso, certinho, bondoso e com um coração muito justo. Mas dentro de si ele carrega um ódio interminável e uma vontade de vingança capaz de destruir a vida inteira dele só por isso. O Leório é alguém super normal no meio desses três monstros e no meio desse mundo caótico que é de Hunter x Hunter, mas ele não fica para trás em questões de ser um ótimo personagem. Ele é repleto de carisma e ele é super inteligente, apesar de tudo. E apesar de ser um emocionado das ideias e ser meio esquentadinho, eu amo ele. Ele ama os amigos e faria tudo por eles. Esse grupo de protagonistas, ele cativa, ele é interessante. Ver eles conversando, trocando conhecimentos e fazendo coisas juntos é ótimo, entendeu? E é por isso que eu amo o arco de Yorkshin. A gente revive pela última vez, até o ponto atual da história pelo menos, eles trabalhando juntos. O fato desse ser o último arco que os quatro aparecem juntos de novo dá um peso ainda maior para toda a história do arco. O arco basicamente ele começa a construir a vingança do Kurapika. Depois dele ter aprendido Nen, ele entra pra máfia buscando participar do leilão que estava para acontecer na cidade de Yorknew, e ele tem plena certeza que Agnes Ryodan, a trupe fantasma, vai dar as caras durante esse leilão. E durante o decorrer do arco, ele se encontra novamente com seus amigos, conta para ele as suas habilidades Nen. A vontade do Gon, do Killua e do Leório, na realidade, não era ajudar o Kurapika na vingança dele,
mas sim tentar afastar ele desse objetivo repleto de ódio e dor que espera por ele. Só um aviso é que vai ter leves spoilers do mangá, mais exatamente do passado do Kuroro e do passado da trupe. Depois que você lê os capítulos do passado da trupe fantasma e consequentemente do Kuroro, você nota como ele e o Kurapika são paralelos da mesma vertente. Os dois perderam pessoas preciosas e isso foi o suficiente para que eles se afogassem no abismo da vingança. Os dois estão cada vez mais próximos no sentido de morte, seja morte morrida ou morte em vida. A trupe fantasma ela é um elemento muito bom do arco, um dos melhores grupos de vilões já escritos, na minha opinião. Eles são repletos de uma subjetividade. Entendemos que existe um elo bem grande entre os membros mais antigos da trupe. As lágrimas do Kuroro pelo Vogin já explicitam que essa relação tem raízes muito mais profundas. O Kuroro diz não se importar com a própria morte, porque para ele provavelmente dói muito mais perder as pessoas que ele ama. Eu acho que a maior vingança contra o Kuroro não é nem a morte, mas sim deixar ele sozinho, matar todas as pessoas que ele amava no passado. O Kuroro é esse personagem repleto de nuances, ele tem esse mistério sombrio, a sua habilidade de roubo reforça sua descaracterização como pessoa, ele é uma incógnita, você compreende que existe algo maior por trás, mas que esse algo maior é exatamente que jogou ele no abismo e que torna esse personagem repleto de sombra e escuridão dentro de si. O que eu mais gosto em Yorkshin é como as tramas se desenvolvem de maneira orgânica. O arco é muito bem construído e ele demonstra a força dos membros da trupe, te faz temer que o Kurapika seja realmente capaz de derrotar um deles. O Uvogin é o cara com maior força física da trupe e o Kurapika mata ele na maior facilidade. E ainda tem a pachorra de levar uma pá pra enterrar o Uvogin depois da luta. Deixa bem claro que o Kurapika ele não tá de brincadeira, que ele realmente está ali para dar a sua vida para destruir um por um. O Kurapika também sequestra o Kuroro no arco, e nesse momento é demonstrado como o Kuroro não se importa com a própria vida. Para ele, a morte parece uma amiga confortável do que algo que ele se desesperaria em sentir. O sacrifício da Pakunoda é muito bonito. Eu realmente queria ter conhecido mais da personagem. Eu acho que a obra podia ter se aprofundado um pouquinho mais nela. Eu gostaria muito de conhecer um pouco mais dela. E a gente entende que a decisão de salvar o Kuroro estava ligada não só em ajudar a trupe, mas também em salvar um grande e querido amigo da infância. As crianças feridas que existiram há muitos anos atrás ainda residem dentro de cada um deles. E é essa criança que faz com que os objetivos continuem claros para eles. Mas essa criança também vai influenciar em decisões como essas. A Pakunoda se sacrificou não só por um bem maior, mas para salvar alguém que ela amava. Eles eram apenas crianças que, por conta do destino cruel, se tornaram monstros impiedosos. Esse arco dá pra gente o crescimento que o personagem do Kurapika teve e como sua sede insaciável pela vingança não vai acabar, até ele realmente estar afundado num vazio imensurável. Hunter x Hunter é uma das obras que te faz pensar bastante. É uma obra muito bem escrita, o Togashi ele é um autor assim maravilhoso, e depois que ele escreveu aquela luta do Kuroro e do Hisoka, eu questiono muito a sanidade dele. E Yorkshin é o meu amado por muitos motivos, é um arco sombrio que te dá uma dimensão do ódio do Kurapika e como ele está disposto a sacrificar a própria vida em troca da vingança. Como eu disse, é o último arco onde vemos os quatro juntos, os quatro protagonistas. É um arco que apresenta muitos personagens incríveis e assim, depois de ler o passado da trupe, ele ganha sem dúvidas um semblante ainda mais triste. O sacrifício da Pakunoda ganha ainda mais sentimentos e as lágrimas do Kuroro pelo Vogin são ainda mais reais. E bem, é basicamente isso que eu queria falar. Eu só queria expressar os pontos que eu mais amo nesse arco e dizer o quanto esse arco foi ressignificado depois do flashback da trupe.
Alguns pontos interessantes também do arco é o Hisoka trabalhando como um agente duplo dentro da Genei Ryodan para lutar com o Kuroro e tendo a sua cara de decepção depois que ele descobre que o Kuroro ficou sem Nen. Muito bom, tá? Eu gosto de coisas simples desse gênero. As lutas do arco não ficam para trás de maneira nenhuma. Kuroro versus o Zeno e o Silva, Kurapika versus o Uvogin. Hunter x Hunter é uma obra com poucas lutas, mas as lutas que tem na obra são marcantes e contribuem para a história de alguma maneira. Não é só trocação franca, não, sem sentido nenhum. Existe um pano de fundo em quase todas as lutas de Hunter x Hunter. E bem, foi basicamente isso. Me conta qual é o seu arco favorito de Hunter x Hunter e os motivos para ele ser seu arco favorito. E é isso. Tchau, tchau.